A paz do Senhor a todos. Hoje estaremos falando sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8, a lição da classe dos adultos, que será ministrada no próximo domingo, no dia 24 de agosto de 2025. Estamos estudando esta lição, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E o tema que vai ser abordado, vai ser falado no próximo domingo, ele traz como tema uma igreja que enfrenta os seus problemas. É um tema muito interessante, muito importante, que fala sobre problemas pelo qual a igreja passa. Será que a igreja passa por algum problema? Será que a minha igreja tem problemas? Será que a sua igreja tem problemas? Ou seja, todas elas têm. E como eu já disse nas lições anteriores, a igreja somos nós, eu e você. E temos problemas. Causamos problemas. Algumas vezes somos os problemas. E os problemas sempre vão fazer parte desse grupo. Não deveriam fazer parte, mas sempre haverá a situação e a oposição. Sempre haverá aqueles que concordam e aqueles que discordam. Aqueles que querem e aqueles que não querem. Essa é a igreja a qual eu pertenço e você pertence. O texto áureo da nossa lição, ele está escrito no livro de Atos, capítulo 6 e verso de número 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. A verdade prática, ela diz: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver os conflitos de relacionamento. E a leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Atos, capítulo de número 6, verso de número 1 a 7, que diz a palavra de Deus: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração entre os gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério do trabalho. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor e Timão,
Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E o verso 6 diz: e apresentaram antes o apóstolo, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito os números dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então essa é a leitura bíblica que nós lemos. O texto áureo, ele é o verso de número 3 desta leitura. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Os apóstolos, eles tiveram conhecimento do que ocorria entre aquele povo. Tinha o povo hebreu, a qual nós já lemos aqui na leitura, e os povos judeus de origem, de fala grega, ou seja, aqueles que na diáspora, ou seja, quando houve a saída deste povo judeu, cada um foi para um canto. Este povo, ele se envolveu com a cultura grega, falavam grego, e a cultura grega estava impregnada neles. Porém, os hebreus que estavam em Jerusalém, que eram os judeus de Jerusalém, eles falavam aramaico. Eles tinham na sua pele a cultura judaica. E houve conflito entre eles. Houve conflito entre eles. Ou seja, o conflito houve entre as viúvas, que eram as mulheres que já não tinham seus maridos, as mulheres que já não podiam ter quem sustentasse ela. E a igreja acolhia essas pessoas e dava o sustento. Porém, houve um problema ali. As viúvas dos povos hebreus eram em maior número. E na divisão dos alimentos, as viúvas de origem grega, que tinham impregnado na sua vida a cultura grega, estavam sendo deixadas de lado. Então houve murmuração. Então no verso de número 1, ele começa assim, da leitura: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração entre os gregos, que eram os judeus da diáspora, que saíram e retornaram, mas falavam o grego, com os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, como eu disse no início, toda igreja, ela tem problema. Toda igreja tem necessidade de alguém que se levante para colocar ordem, para organizar a situação, para que não desande a obra de Deus. E os apóstolos viram a necessidade e eles pediram ao povo. Eles disseram assim no verso 3: escolhei, pois, irmãos. Ou seja, os apóstolos deram liberdade para os irmãos escolher dentre vós 7 varões. Foi colocado um número de varões que precisava ser levantado no meio do povo. Porém, não era de qualquer forma. Esses varões não era escolhido aquilo que eu queria, aquele que eu desejava, aquele que eu tinha intimidade com ele. Não. Tinham que ter algumas qualificações. Olha o que os apóstolos disseram: escolhei dentre vós 7 varões.
de boa reputação, ou seja, aquele homem que não tenha nada que o desabone, aquele homem que tenha boa reputação, que ninguém fale mal dele, que ele não dê mau testemunho, aquele homem que serve a Deus, que anda em retidão com a palavra de Deus. Então, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Cheio do Espírito Santo é aquele que a sua vida está pautada na palavra de Deus e ele é dirigido pelo Espírito Santo, ele é conduzido por esta palavra, ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, ele tem a sua vida dominada pelo Espírito Santo. São algumas qualificações. E de sabedoria, ou seja, aquele que saiba resolver uma situação, aquele que tenha entendimento para resolver uma situação. Aleluia. Porque conhecimento muitos têm. Agora a sabedoria não são em muitos, talvez em poucos. Porque a sabedoria é a administração do conhecimento. O conhecimento você adquire, aprende aqui, aprende ali, adquire conhecimento. A sabedoria é você saber colocar em prática aquele conhecimento. Então a sabedoria que está dizendo aqui, que os apóstolos queriam, é que esses homens tivessem firmeza na hora de agir nesse negócio. Escolhei, pois, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Isso aí foi dado ao povo a escolher. Agora, tinha a parte que cabia aos apóstolos, que é a sequência desse verso. Aos quais constituamos, ou seja, quem iria constituir ali seria os apóstolos, sobre este importante negócio. Então o negócio era importante. Qual que era o problema que já se inicia? Aleluia. Era a divisão de alimentos, era o suprimento dado às viúvas. Então foi levantado esse grupo para auxiliar, para trabalhar. E os apóstolos, eles dizem também, no verso de número 4, mas nós, ou seja, os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério do trabalho. Aqui nós já começamos a entender que a obra de Deus não se faz sozinho. A obra de Deus precisa ser levantado pessoas a qual possa auxiliar. Porque a função dos apóstolos aqui estava no verso 4, perseverar em oração e no ministério da palavra. Mas tinha que ter pessoas auxiliando eles. E essas pessoas também tinham que ter qualificações, boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Aleluia. E nós vemos que foi levantado os 7, e dentre eles tinha um chamado Estevão. E este homem, ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí começa os demais, com as mesmas qualificações. Porque foi dado a qualificação daqueles que eram para ser levantados. A introdução, ela diz assim: nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo nos seus primórdios, no início, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. Ou seja, ela tinha seus problemas, como todos têm, mas a busca por soluções,
Aleluia. Era fundamental, mas uma busca por solução em Deus. Em Deus. Com sabedoria. Foi o que eles fizeram. Escolheram 7 varões, a qual foi constituído. Foi constituído. Então nós sabemos que desde o início, já havia problemas. Desde o início. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia. Ou seja, esse trabalho é específico de vocês. Não foi para isso. Mas para organizar o serviço social da igreja, mostrando que todos os líderes são chamados para servir. Todos os líderes. Todos os líderes. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho da igreja. Então os apóstolos levantaram esses 7 homens, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, não para que eles não viessem fazer aquele serviço, não, era para auxiliar. Então, a criação do ministério do diácono não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja. Ou seja, esse serviço era diário, todos os dias. Porém, os apóstolos tinham sobre a sua responsabilidade o ensino da palavra de Deus e a oração. Então, cada um na sua área. Mas, numa eventual necessidade, os apóstolos também iriam fazer aquele trabalho, porque aqui diz que o que importa realmente é a disposição em servir, independente do cargo. Porém, o cargo existe para que as pessoas saibam o que é a sua função dentro da igreja. A sua função dentro da igreja. E uma função de diácono não diminui a pessoa perante um apóstolo, perante um pastor. Não. São todos iguais, todos a trabalho da obra de Deus. A palavra-chave é diaconia, que significa um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. O tópico de número 1, ele vai falar sobre identificação dos conflitos. Na leitura nós já entendemos qual foi a identificação do conflito. O que foi que gerou o conflito? O que gerou o conflito entre o povo judeu de origem grega e os judeus hebreus ali de Jerusalém? Ou seja, não de origem grega, mas aqueles que saíram e falavam o grego. Qual que foi o problema? O problema foi na assistência às viúvas. Então nós já sabemos qual foi o problema, já identificamos o problema. E o subtópico de número 1, ele vai falar sobre um conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre gregos e hebreus. Está em Atos 6, verso 1, na parte A, que nós já lemos na leitura bíblica. A referência nesse texto aos gregos está relacionado aos judeus helenistas. Isto é, os que haviam migrados para outros países e que por conta disso falavam somente a língua grega. Então foram os judeus que se dispersaram, saíram e falavam apenas a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém que se comunicavam principalmente em hebraico, aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Ou seja, não se entendiam por conta da língua. Tinha um problema de linguagem ali. Essa barreira cultural trouxe um conflito relacionado entre os crentes da primeira igreja
Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Não existe natureza que possa desintegrar a igreja. Não existe. Então, iniciou esse conflito por causa de uma natureza cultural, ou seja, existia um grupo de judeus que falavam o grego e um grupo de judeus que falavam o hebraico, o aramaico. Esse grupo de judeus que falavam o grego tinha a cultura grega impregnada em si. Esse grupo que falavam o hebraico, que era o aramaico, que era a linguagem da época, eles tinham impregnado a cultura judaica, ou seja, eles iniciaram ali, não saíram dali. Então houve conflito, um conflito cultural, E nós vemos aqui que termina esse subtópico, ele também diz que nada pode desintegrar a igreja. Nada pode ser causa. Então havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Cada um tinha cuidado com os seus, mas os hebreus eram o maior número. Então, na hora da divisão dos alimentos, eram deixados. Havia ali um problema ali com as viúvas de fala grega. A causa do crescimento da igreja está associado ao pecado e à desobediência. E o combate precisa ser feito. Então, aquele povo, eles sabiam que eles tinham que cuidar por igual. Nós vemos que em Atos 4, verso 32, vai dizer que aquele povo, na época, eles vendiam a sua propriedade e traziam aos pés dos apóstolos. De 32 para frente vai dizer isso. E aquele dinheiro que traziam aos pés dos apóstolos era para manter a necessidade das pessoas carentes. E nós vemos que no decorrer dessa passagem diz que não havia necessidade nenhuma entre eles. Não havia. Então não estava se cumprindo ali isso. Então os apóstolos tiveram que intervir. Ou seja, o combate precisou ser feito. Então isso aí ia causar um prejuízo ao crescimento da igreja. Porque era uma desobediência que gerou um pecado. Então, os apóstolos tiveram que intervir. A leitura que nós lemos, né? E os 12 convocando a multidão, que está no verso 2 em diante, disseram: não é razoável que deixemos a palavra e servamos a mesa. Ou seja, eles não era correto eles deixar de anunciar a palavra para estar auxiliando ali. Então, para que isso não pudesse estar ocorrendo, eles escolheram 12 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e constituíram ele nesse importante negócio, que era a divisão dos alimentos ali para as viúvas. E isso aí não era uma vez por semana, era todos os dias. E nós sabemos que alimentação, a gente não se alimenta de manhã e vai se alimentar no próximo dia. A alimentação é diária, durante o dia, o período. Então a igreja, desde os primórdios dela, já enfrentava problemas. Nós vemos que Atos 5, de 1 a 11, vai gerar um problema de uma mentira ali, que foi com Ananias e Safira.
Aleluia. E essa mentira teve por consequência a morte desses dois personagens, Ananias e Safira, que foram, aleluia, aprenderam aos pés dos apóstolos sobre as doutrinas dos apóstolos, mas fizeram errado. Venderam a sua herdade e levaram uma parte só. Não depositaram tudo. Então a igreja já enfrenta os problemas desde o início. Então, esse foi o conflito de natureza cultural. Então, o mesmo povo judeu, porém um falava o grego, o outro o hebraico. E aí começou uma confusão. Esse foi o subtópico de número 1. O subtópico de número 2, ele vai falar sobre a natureza, o conflito de natureza social. Lucas explica que em razão daquela diferença cultural, as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então esse problema da linguagem, esse problema cultural trouxe desprezo no trabalho cotidiano daqueles homens que querem servir as viúvas. Então houve ali um problema, houve um desprezo ao ministério cotidiano, diário ali. Aqui fica evidente que da natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica evidente que a igreja não é só um organismo, mas também uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidado. Então nós sabemos que havia um conflito ali de natureza social. Havia um desprezo cotidiano às viúvas. Aleluia. Aquelas viúvas que falavam a língua grega. Então houve um desprezo ali, negligenciaram. Então Lucas explica que em razão da diferença cultural, as viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social. Ou seja, as viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Aleluia. Todo dia se distribuía alimentos. E porque eles eram de fala grega, eles estavam sendo negligenciados. Será que na nossa igreja, será que a igreja que somos nós, não existe alguma situação dessa? Será que por algum motivo, ou por alguma razão, talvez essa razão lógica ou não, nós não desprezamos alguém? Nós não deixamos alguém de lado? Será que todos é considerado como parte de um grupo só, de um povo só? Ou seja, somos um povo único, sim, mas será que somos únicos mesmo? Será que não há desprezo de alguém no meio dessas pessoas a qual nós estamos? Será que não há? Aleluia. Então, as viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo. Não é só um organismo, mas ela é uma organização também. Ela é uma organização. Agora, quando nós falamos que a igreja ela é um organismo, a igreja é um organismo, aleluia, nós estamos dizendo que a igreja ela é vista como o corpo de Cristo, onde cada membro tem um papel vital independentemente
liderado por Cristo como cabeça. Então Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é um organismo, a igreja é um corpo. É um corpo. E você como igreja, eu como igreja, nós fazemos parte deste corpo. Nós fazemos parte deste corpo. E também ela é uma organização. A igreja também é uma organização. Além dela ser um organismo vivo, porque ela é um corpo, ela é uma organização. A igreja possui estrutura, possui liderança, possui cultos e atividade que visam a expansão do reino de Deus para a edificação dos seus membros. Então a igreja, como organismo, ela é um corpo vivo. Ela é um corpo vivo. Agora, falando em igreja como organismo, falando em igreja como um corpo vivo, aleluia, e dizendo que você faz parte deste corpo, eu faço parte deste corpo, nós fazemos parte deste corpo. Eu pergunto, será que nós fazemos parte mesmo deste corpo? Será que nós fazemos parte do corpo de Cristo? Só vou citar um exemplo aqui. Vou citar um exemplo. Quando você machuca o dedo, você dá uma topada ali, arranca sua unha. Será que é só o seu dedão do pé ali que sente a dor? Ou é o corpo que está sentindo? Porque dependendo da situação a qual foi essa topada que você deu numa pedra ou em algo, ele pode inflamar. Se ele inflamar, ele vai dar febre. E se der febre, além da dor que já sentiu no impacto do seu dedo com uma pedra que o corpo sentiu, todo o corpo sentirá mais ainda por causa da febre. Aleluia. E você faz parte do corpo. Eu faço parte do corpo. Agora, será que nós fazemos parte mesmo? Aleluia. Então, uma parte desse corpo se chama Joaquim, João, Manuel, Maria, Antônia. Esses são parte do corpo. Se eles estão passando necessidade, se eles estão sentindo alguma dor, algum problema, eu como corpo tenho que sentir. Você como corpo também sente. Aleluia. E eu pergunto, o que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Quando nós sentimos, quando o corpo sente a dor? Qual é o remédio que está sendo dado, colocado naquela ferida? Ou será que está sendo dado algum medicamento ou colocado algum remédio? Mas dizemos com tanta certeza, somos um corpo. Somos um corpo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Será? Será? Deixo esta pergunta. Então, como organização, a igreja possui uma estrutura, ou seja, um corpo de obreiro comprometido com todas as áreas. Faz parte da estrutura da igreja. Ou seja, a liderança maior dentro da igreja, humana, porque a liderança maior é Deus. É Deus, através do Espírito Santo que está regendo-nos aqui. Mas eu digo, a liderança humana maior dentro da igreja é o pastor, é um dirigente de uma congregação, essa liderança maior ali. Então, a igreja possui uma estrutura, então essas pessoas fazem parte de um corpo de obreiro que estruturam a igreja. A igreja também ela possui lideranças, ou seja, pessoa destinada a direcionar um grupo. A liderança do jovem, a liderança do círculo de oração.
a liderança da escola bíblica dominical. São levantadas pessoas para cuidar daquilo. É uma liderança. E esses líderes, tanto os obreiros como essas pessoas que cuidam de um grupo, de um departamento, eles também entram na mesma situação dos diáconos. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Por quê? Porque eles vão cuidar de um povo, vão cuidar de um grupo de pessoas. E eles têm que ser transparentes. Aleluia. Não é pegar de qualquer forma. Não é pegar de qualquer forma e colocar alguém ali. Aleluia. Essa pessoa que vai estar ali tem que ter compromisso com a obra de Deus. Tem que ter compromisso com a obra de Deus. Aleluia. É dessa forma que funciona o corpo. É dessa forma. Então, a estrutura, o corpo de obreiro, a liderança, as pessoas destinadas a direcionar um grupo. O culto. Temos o culto também, momento de adoração. O culto é para você oferecer uma adoração a Deus. Para você oferecer uma adoração a Deus. Então, é um momento pelo qual nós temos que estar em comunhão com Deus ali. É um momento que nós estamos, aleluia, na presença do Ser Superior. Aleluia. E também as atividades que visam a expansão do reino e a edificação dos seus membros. Isso se chama estratégia. Estratégia. Existe algo dentro da igreja que nós precisamos fazer para que o reino de Deus ele cresça, para que haja edificação no meio dos membros. Isso se chama estratégia. Isso aí temos que pedir a Deus, para que Ele nos dê sabedoria, para nós conduzirmos aquele povo. Aleluia. Isso faz parte da igreja. Isso faz parte da igreja. Então, havia esse conflito. Então foi levantado pessoas para que pudesse auxiliar. Ela tem a sua esfera espiritual, mas também social. Ou seja, a igreja, ela tem um momento espiritual, é o que os apóstolos disseram no verso de número 4. Verso de número 4. Nós perseveraremos na oração e no ministério do trabalho. E esse grupo de diáconos que foi levantado, eles iriam trabalhar na área social. Agora, ambos têm que andar junto. Ambos têm que andar junto. Nós sabemos que a multidão a qual acompanhava Jesus sempre eram dispensada, ou seja, quando terminavam aquela reunião, que iam para seus lares, nunca eram dispensados de barriga vazia. Sempre tinham algo para eles. Então, o lado espiritual, que é o ensinamento, que é a oração, que é a pregação da palavra, e o lado social. O lado social é eu olhar a dificuldade de alguém e sentir na pele, e sentir em mim. Sentir em mim. Será que isso aí não está faltando nos dias de hoje? Será que nós não estamos fazendo como fizeram com aquelas viúvas, desprezando-as? Será? Pense nisso. Pense nisso. Então, conflito de natureza social. Ou seja, o povo precisava de alguma coisa. O povo precisava de algo. No início dizia que não havia necessidade de nada. Porém agora começou a ter problemas. Começou a ter necessidade. Porque estavam beneficiando um lado e esquecendo o outro. E negligenciando com o outro. E se nós somos um corpo, todos precisam.
Todos precisam. E todos têm a necessidade. E todos têm a necessidade. O subtópico de número 3 diz assim: qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Então nós vemos que o tópico de número 1 diz identificação dos conflitos. O subtópico primeiro foi conflito de natureza cultural. O povo judeus que tinham saído e falava apenas a língua grega, com o povo tradicional que já estavam ali e que tinham a cultura judaica impregnada em si. O subtópico número 2, conflito de natureza social na divisão. Beneficiava-se um lado e ignorava-se o outro. Mas qual é a prioridade? Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve apenas cuidar da tarefa espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma o entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe uma grande atenção enquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja, local carente, conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados no Antigo Testamento, que está em Isaías 58 e verso de número 6. Quanto ao Novo Testamento, Mateus 25, 35 a 38, não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e verdade. Então, qual é a prioridade? Aqui está dizendo, nessa leitura do subtópico número 3, se tem um evento musical, se tem um evento que chama atenção, o grupo de pessoas que estão ali é grande. É grande. Mas quando o evento é para suprir a necessidade de alguém, diminui-se muito o povo. O povo diminui muito. Então a prioridade ali seria só o lado espiritual, emocional. Nós temos que andar em equilíbrio. Temos que nivelar. Por isso temos que ter pessoas capacitadas em todas as áreas. Aqueles que pregam, que oram, que anunciam a palavra, porém aqueles que agem na ação social. Na ação social. Certa vez Jesus disse assim: tive fome e não me deste de comer. E os discípulos disseram: quando, mestre? Tiveste fome? Quando tiveste sede? Aí Jesus disse: quando fizeste aqueles pequeninos, ou seja, aqueles que não têm, que têm carência e têm necessidade, está fazendo a mim. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Então, fazer parte do corpo de Cristo. Nós, como já falei, será que nós fazemos parte do corpo de Cristo? Romanos 12, 15 diz assim, ó: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aleluia. Então chorar com os que choram é sentir no nosso corpo a mesma necessidade deles e agir. E agir. Aleluia. Tiago 4,17 tem mais uma palavra. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que é saber fazer o bem? Será que precisa de uma faculdade? Precisa de um treinamento para entender que qualquer pessoa que estiver passando necessidade, se nós pudermos, nós precisamos, temos por obrigação ajudar? Aleluia. Aleluia. Não podemos ignorar a situação dos menos favorecidos e pensar que estamos adorando a Deus em espírito e verdade.
Olhe o grau de responsabilidade que nós temos. Nós estamos declarando que adoramos a Deus em espírito e em verdade, mas negligenciamos os necessitados. Vamos contra a palavra de Deus. Aleluia. Não nos alegramos com os que se alegram, não choramos com os que choram. Aleluia. Sabemos fazer o bem, não fazemos o bem. Aleluia. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Será que é uma e a outra não? Será que a prioridade é a ação social e deixar o ministério da palavra e oração? Ou será que a prioridade é o ministério da palavra e oração e deixar a ação social? Não. Tem que andar junto. Tem que andar junto. Nós temos que entender que o ser humano, ele tem o seu corpo físico e tem o seu corpo espiritual. O corpo espiritual, ele necessita desta palavra, que é a palavra de Deus. Mas o corpo físico precisa de arroz, feijão, macarrão, leite, café. Não basta nós orarmos. Não basta nós orarmos. O que significa orar? Eu chego para você e declaro minha necessidade e você diz, irmão, eu vou orar. O que é uma oração? A oração, orar é falar com Deus. E ação, oração, ação é atitude, iniciativa. Aleluia. Eu posso orar sim, mas a primeira coisa, você chega com fome, eu tenho que suprir a sua necessidade. Tenho que te dar um prato de comida. Tenho que te alimentar. E vou orar para que Deus abra as portas. Seja um emprego, ou seja um próximo prato de comida. Aleluia. Ação social. Mas tem que andar junto com a pregação e a oração. Não pode se distanciar. Aleluia. Não temos condições de fazer todo o trabalho sozinho, levantamos pessoas. Levantamos pessoas. Mas as pessoas têm que estar enquadradas naquele verso. A pessoa de bom caráter, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Pessoas que são constituídos para esse importante negócio. É importante, não é um negócio qualquer. Então esse foi o tópico de número 1. A identificação dos conflitos. O tópico de número 2 diz a delegação de tarefas. A delegação de tarefas. O subtópico de número 1 diz assim: o ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que parte da comunidade estava sendo negligenciada e precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja. Mas o ministério da oração e da palavra de Deus também era. Tá? Atos 4 e 6 e 4. Tanto a parte social quanto a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante a oração e a evangelização. Aleluia. Agora pense comigo. Pense comigo. Uma igreja que apenas ora e prega a palavra, mas negligencia os necessitados, ela terá uma boa fama ou uma má fama? Talvez você possa pensar, mas ela está pregando e orando. Sim,
Está pregando e orando. Pregar é expor a palavra, é desvendar, ou seja, tirar a máscara do pecado, mostrar o pecado e trazer a solução, que é a salvação, que é Cristo. Isto é pregar. Orar é falar com Deus. Mas, aleluia, existe algo que está sobre os meus ombros, sobre o meu domínio, sobre o meu poder. Deus me deu uma situação financeira que dela eu posso ajudar alguém. Isso não cabe a Deus, cabe a mim. Ação social. Ação social. Nós somos parte do corpo, como eu já falei. Se aquela parte do corpo está sentindo dor, todo o corpo tem que sentir. Todo o corpo tem que sentir. Aleluia. Aleluia. Então, delegação das tarefas, né? Delegação das tarefas. Ministério da oração e da palavra. Foi o que eu li. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente. Mas o ministério da pregação da palavra também era. Também era. Porque existe o alimento para o corpo físico, mas também existe o alimento para o corpo espiritual. Muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas estão partindo. Aleluia. Sem ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, sem garantir a elas a salvação. Aleluia. Então existe essa necessidade. Então foi levantado ali 7 varões cheios do Espírito Santo, como eu já falei, e de sabedoria e de boa reputação, ao qual os apóstolos constituíram sobre esse importante negócio. O diaconato, cuidar dos necessitados, estava sobre eles. Como eu disse, não era responsabilidade específica deles, porque se os apóstolos tivessem disponível, poderiam fazer também. Mas os apóstolos disseram que eles iam perseverar na oração e na pregação da palavra. O subtópico de número 2, do tópico 2, diz: não há conflito entre tarefas. Não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério de serviço social. Não há contradição onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Ou seja, o ministério da palavra e oração mais espiritual do que o da ação social, ou vice-versa. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida do necessitado, ela falha em sua missão. A igreja tem uma missão na terra. A igreja tem uma missão na terra. E como eu já falei, e vou falar durante esse trimestre, a igreja aqui falada sou eu e você. Não é as 4 paredes. Não é o pastor, somos nós. Somos nós. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida do necessitado, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde sua essência, deixando de ser igreja de Cristo. E por isso também falha na sua missão. Então, nós não devemos interpretar as coisas pela metade. Pela metade. A missão da igreja na terra é anunciar a palavra de Deus, é mostrar
o pecado à humanidade, fazer ela entender a causa disso, o que pode trazer de consequência a ela, e apresentar a solução, que é Jesus, que morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos. Essa é a missão da igreja. Porém, a missão da igreja também é a ação social. É a ação social. Para nós vivermos em união e nós termos comunhão uns com os outros, nós precisamos sentir a necessidade de outras pessoas e agir. E agir. E agir. Não há conflitos de tarefa. Somos um corpo. Somos um corpo. Mas um depende do outro. Um depende do outro. Então, como eu já disse, se você machuca o pé, todo o corpo sente. E por que que um irmão seu, por que que uma pessoa, numa necessidade, você não sente? Aleluia. Era dessa forma que estava acontecendo ali. Mas os apóstolos interviram. Então somos um corpo. Olhe como que funciona um corpo. Um depende do outro. O olho não é melhor do que a mão. A boca não é melhor do que o pé. Não. Somos todos iguais. Todos iguais. Olha aqui, ó. Para que a mão chegue a algum objeto, você está aqui e um objeto está a 3 metros. Será que você parado aqui, você esticar o seu braço, você consegue pegar esse objeto? Será que você consegue pegar esse objeto? Não consegue. Você não tem uma elasticidade no seu braço a ponto de você levar ele e ele se esticar a 3, 4 metros e pegar aquilo que você deseja. Isso é um corpo. Isso é um corpo. Porém, existe as nossas pernas. Aleluia. O braço não nos leva até aquilo que nós queremos pegar. Mas as pernas não pegam aquilo que queremos pegar, mas podem nos levar. Está entendendo? Elas nos levam até próximo àquele objeto que está ao alcance de você, você pega ele. Se for um alimento, aleluia, você tem contato com ele, porém a perna precisou te levar lá. Então esse é o corpo, um precisa do outro, e um tem que sentir a necessidade do outro. E nós temos que sentir. E nós temos que sentir. Então, se seu irmão está passando necessidade, esse corpo, nós temos que sentir, porque fazemos parte de um corpo só. De um corpo só. Oração, falar com Deus, pregação, explanação da palavra. Da palavra para denunciar o pecado e apresentar a solução para que o pecador se arrependa. Então, a pregação da palavra precisa. E a ação social? O que é ação social? É cuidar do dia a dia das pessoas carentes. Cuidar do dia a dia das pessoas carentes. Atos 4 e verso 34, que eu disse que estava de 32 em diante, diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casa, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, para servir a todos. Só que nesse momento de conflito cultural e social, houve, porque tinha os judeus de fala grega, os judeus que tinham a cultura grega, helenista, dentro deles. Então houve esse conflito. Então não pode haver conflito de tarefas, porque um depende do outro. Não basta eu dizer, Deus proverá, se a provisão está comigo e eu não faço nada. Não. A provisão Deus já colocou na minha mão. A sua provisão já está na minha mão. A provisão de muitos já está na minha mão. Deus já colocou. Aleluia.
E este prover do meu lado ao necessitado é o agir de Deus. E nós, muitas das vezes, não deixamos o agir de Deus se cumprir na nossa vida. Porque Deus coloca a provisão do nosso irmão na nossa mão e nós retemos ela e não levamos a ele. Aleluia. Então não pode haver conflitos entre tarefas. Então o subtópico de número 3 vai falar sobre diaconia. Diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Atos 6 e 3. É, portanto, uma referência ao serviço ou à diaconia. Identificado no versículo 3 como servir à mesa. Atos 3. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. O contexto favorece o entendimento, contudo, a narrativa bíblica fundamenta a instituição de um diácono cristão. Outro sim devemos enfatizar, olha aqui, outro sim devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio. Como um importante negócio, ou seja, necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há muitos que enxergam o diácono como um obreiro de classe inferior. Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Ou seja, boa reputação, cheia do Espírito Santo e sabedoria. Então não eram inferiores. E foram levantados para um importante negócio. Não é para algo normal. Então não era inferior. Então a diaconia é um ministério sagrado. E ele foi consagrado ao cuidado das necessidades da comunidade, especialmente dos mais vulneráveis. Aleluia. Olhe como que é digno, como é visto aquele que socorre o necessitado. Será que perante Deus ele está sendo visto como inferior? Será? Será? Não. É um trabalho importante na obra de Deus e ele está executando esse trabalho. Escolhei por dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Na visão de muitos, os diáconos são obreiros de classe inferior, mas aqueles que fazem uso do seu chamado são grandes obreiros, constituídos sobre um importante negócio. Se você é um diácono, se você faz parte da diaconia, se você faz parte desse importante serviço, você é bem visto aos olhos do Pai. Amém? O subtópico de número 3, que é o último, quer dizer, o tópico de número 3, que é o último, vai falar sobre seguindo os princípios cristãos. Seguindo os princípios cristãos. Privilegiando o caráter. Nessa exigência das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Atos 6 e 3. Aqueles que iriam cuidar da mesa deveriam ser pessoas de boa reputação. Aleluia. A palavra boa reputação traduz o termo grego martirel, que significa testemunha ou mártir.
Quer dizer que uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores, para exercer a função da diaconia. Às vezes pensamos que essa exigência era apenas para os dias bíblicos. Não. Essa exigência era para os dias de hoje, para todos os dias. O que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicam apenas em servir a mesa, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Aleluia. Você entendeu? Se existem aqueles que acham que a classe dos diáconos é uma classe inferior, mas para ser um diácono, para ser consagrado um diácono, ele tinha que ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. E para ser um pastor? Então o que dizer dos pastores que cuidam de um rebanho? Qual é a qualificação do pastor? Qual é a qualificação do pastor? Então nós vemos que este primeiro subtópico diz privilegiando o caráter, ou seja, tratar com consideração especial. Privilegiando o caráter é tratar com consideração especial. Então, escolhei entre vós, que já foi lido, a palavra boa reputação, ela traduz do termo grego martirel, que significa testemunha ou mártir. Quer dizer que uma pessoa autêntica, honesta, correta, não negocia valores para exercer a sua função. Para aqueles que se dedicam a servir a mesa, isto é, aos diáconos, era exigido boa reputação. Então, o que dizer dos pastores que cuidam do rebanho? O que nós vamos dizer? A criação dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social, mostrando que todos os líderes, todos, foram chamados para servir. O que importa realmente no reino de Deus é a disposição em servir, independente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Aleluia. Então o trabalho na igreja, ele tem que ser feito por todos. Por todos. Então, o serviço social na igreja mostrando que todos os líderes são chamados para servir. Por que o serviço social? Porque estava atrelado aos diáconos, que na visão de muitos eram inferiores. Mas esse serviço não era para os diáconos, era para todos. Então, privilegiando o caráter, ou seja, considerando eles especiais, porque eles eram diferentes, era prazeroso para eles poder servir. Aleluia. E isso tem que estar no nosso coração, o desejo de servir. Mas não é o desejo de servir porque eu tenho uma posição, não. É o desejo de servir. Independente do seu cargo, da sua função, servir é prazeroso e agrada a Deus. O subtópico de número 2 diz: exercendo os dons, ou seja, fazendo uso deles. Olha o que diz: essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência da boa reputação, deveriam ser cheias do Espírito Santo e sabedoria, defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta. Era importante, mas incompleto. Era necessário que
Que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível que uma pessoa possa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada, nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar dons espirituais, contudo, não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que os cristãos vivam corretamente, exercitando os dons espirituais com sabedoria no exercício da diaconia. Então, exercitando dons é fazendo uso dos dons. Uma pessoa encarregada da diaconia, além da exigência de boa reputação, devia ser cheia do Espírito Santo de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto, porque não era só isso. Não era só isso. Então, nós vemos que os dois lados da moeda, oração e pregação da palavra e ação social, tem que andar junto. Então os dons, nós devemos exercer os dons, mas nós temos que estar completo. Então não é só nós exercer uma doutrina correta, andar na linha ali. Não é só isso. Porque Ananias e Safira pertenciam a uma igreja que foi doutrinada na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina dos apóstolos eles receberam direto do mestre, de Jesus. Aleluia. Mas Ananias e Safira apenas aprenderam. Mas não praticaram. Não fizeram uso. E fazer uso dos dons é nós sermos completos. É nós aprendermos, recebermos os dons e executarmos eles na íntegra. Mas temos que ser completo. Precisamos orar, pregar e temos que ter ação social. Temos que ter um coração aberto aos necessitados. Então, isso é fazer uso dos dons. Aleluia. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com sabedoria no exercício da diaconia. Então, que nós venhamos a estar completo. Que nós não venhamos a estar incompleto. Então, se você é um crente espiritual, de bom caráter e que age com sabedoria, você não vê o necessitado sem agir sobre a necessidade dele. Porque o mesmo corpo pelo qual você pertence, ele pertence. Então a necessidade dele tem que fazer parte da sua vida, você tem que sentir. Então a igreja em Jerusalém era uma igreja que ela enfrentava os seus problemas. Enfrentar os seus problemas não é só você ter uma atitude diferente sobre aquilo que você está vendo, mas é você procurar solução. Então existiam muitos problemas, porém esses problemas não eram deixados de lado. Mas esses problemas eram combatidos. E esse problema enfrentado nesta igreja, aleluia, foi na distribuição dos alimentos ali. Aleluia. Foi na divisão entre o cuidado das viúvas.
As viúvas daquele povo, que era o nativo ali, que eram os hebreus, que era o povo judeu de Jerusalém, o que falava a língua hebraica. Aleluia. Eles combatiam os cristãos, os judeus de origem grega, de fala grega. Aleluia. Por causa desse conflito cultural. E esse conflito cultural, houve um conflito social. Aleluia. E a divisão ali não estava sendo feito de acordo. Aleluia. Todos nós somos iguais. Branco, negro, amarelo, que são os orientais. Rico, pobre. Deus, quando olha para a humanidade, Ele vê criaturas e vê filhos. Ele não vê, Ele não discrimina fulano de ciclano. Aleluia. Que nós venhamos ter esse espírito a qual tinham aqueles diáconos. Eram de bom caráter, boa reputação, cheios do Espírito Santo e agiam com sabedoria. Ou seja, se existiam uma quantia de pessoas e uma quantia de alimentos, aleluia, um grupo não era bem mais beneficiado do que o outro, mas era todos iguais. A divisão era iguais para todos. Que nós venhamos ter em mente este ensinamento. A conclusão diz assim: aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. A igreja espiritual, ela precisa ser uma igreja social também. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e da pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há necessitado em nosso meio, e há, que nós sabemos, né? Devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como a igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Você entendeu o que diz? A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Olha o que eu disse. Existe o alimento espiritual porque nós temos um corpo espiritual, nós temos um espírito que precisa ser alimentado. E esse alimento é através da palavra de Deus. Mas também existe um corpo físico, que o alimento dele não é essa palavra de Deus. Esse alimento é arroz, feijão, café, chá, leite. É o corpo físico. Aleluia. Então, a igreja que cuida da alma, a igreja que cuida da alma, também deve cuidar do corpo. Deve cuidar do corpo. Hoje, talvez você tenha conhecimento de alguém que esteja passando necessidade. Aleluia. Que essa aula de hoje, a igreja que enfrenta os seus problemas, ela possa servir para que, não você, mas que nós venhamos ter uma mudança, que nós venhamos agir da forma correta. Aleluia. Que não venhamos ser pego de surpresa. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Amém? Deus abençoe a tua vida. Na semana que vem estaremos falando da lição de número 9. Que Deus possa nos abençoar e nos dar a oportunidade
para retornarmos com mais este ensino que é bênção para a nossa vida. Deus abençoe a tua vida.